O carro de Bortoleto apagou na saída dos boxes antes mesmo da corrida de Mônaco começar. A Audi havia reconstruído o R26 depois da batida do sábado, e o carro falhou no pior momento possível. Se você quer entender o que realmente custou o domingo da Audi em Monte Carlo, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Olha para o placar de Mônaco e a história parece pronta. Bortoleto bateu no sábado, largou dos boxes e terminou fora dos pontos. Fim de papo. Mas essa leitura deixa escapar a cena mais cruel do fim de semana. O R26 apagado na saída dos boxes antes mesmo de o brasileiro conseguir alinhar no grid. E o detalhe que torna isso ainda mais indigesto é que os dados de arrancada mostravam que a Audi tinha uma resposta inicial muito forte naquele pacote. O carro falhou justamente antes de entregar essa arma ao piloto. O domingo da Audi já começou torto antes de a formação sequer acontecer. A Fórmula 1.com registrou que o carro de Bortoleto teve problema no fim do pit lane. A equipe confirmou a falha nos procedimentos de formação e a intervenção rápida para garantir pelo menos uma largada dos boxes. O próprio Bortoleto explicou ao F1.com que a falha veio enquanto ele se preparava para os practice starts e que o carro simplesmente desligou. No momento em que o GP de Mônaco perguntou se a Audi estava pronta, o R26 respondeu que não. Não foi escolha estratégica, troca planejada ou azar no meio da corrida. O carro abriu o bico antes mesmo de a prova começar de verdade. Em Mônaco, isso é pancada pesada de uma forma que não aparece totalmente na tabela de resultados. Quem larga dos boxes espera o pelotão passar pela saída do pit lane e só depois entra na pista. Quando Bortoleto saiu, a corrida dele já estava atrasada e travada antes da primeira curva. Largar atrás em Monte Carlo já é um problema grave, porque a pista não oferece espaço para inventar na Fórmula 1. Largar dos boxes é perder o bonde inteiro. Você perde a chance de aproveitar confusão na primeira curva, perde contato com o grupo, entra no tráfego organizado e fica dependendo de safety car ou erro dos outros. O piloto deixa de disputar a largada e vira refém da corrida alheia. E aqui a ironia fica mais indigesta quando entram os dados de arrancada. Bortoleto aparece com 2,707 segundos no 0 a 100 km por hora. Hülkenberg aparece com 2,804 segundos. Dentro do recorte da F1 2026, a Audi tinha uma resposta inicial muito forte. Exatamente o tipo de arma que faz diferença numa largada onde posição manda mais do que velocidade de ponta. Justamente o carro com uma arrancada boa para se defender ou beliscar algo no início da corrida apagou antes de alinhar. Isso não significa que Bortoleto pontuaria automaticamente se tivesse largado do grid. Ele vinha de P16 e Mônaco é cruel para ultrapassar. Mas não dá para tratar o apagão como detalhe pequeno. Quando um carro com boa arrancada larga dos boxes numa pista onde posição manda mais do que qualquer outra variável, o prejuízo não é só na tabela. É chance que nem chegou a existir. A causa exata da falha não foi confirmada publicamente pela equipe. O problema apareceu no momento que envolve pneu, freio, embreagem, rotação, resposta de potência e comunicação com a equipe ao mesmo tempo. A FIA registrou que Bortoleto indicou que a própria equipe ainda não sabia explicar o motivo naquele momento. Então a história não é que encontraram um culpado técnico. É mais incômoda do que isso. Aconteceu, custou caro e a explicação definitiva não apareceu publicamente. Falta de resposta não acalma ninguém no paddock. E tem um detalhe que deixa toda essa sequência ainda mais cruel. A Audi havia reconstruído o carro depois da batida do sábado. Bortoleto elogiou os mecânicos pelo trabalho para deixar o R26 pronto para o domingo. A garagem respondeu, pegou o prejuízo criado pelo próprio piloto, reconstruiu o carro e devolveu uma chance mínima para a corrida. Quando parecia que o pior já tinha passado, o carro apagou no pior lugar possível. A sequência é pesada. Primeiro, Bortoleto coloca a equipe em apuros no sábado. Depois a equipe reage e devolve o carro pronto. Então, na hora de transformar esse concerto em corrida de Fórmula 1, o próprio carro falha antes da largada. Não é história com um único vilão. Todo mundo teve parcela no resultado final. Mas a falha do domingo arrancou do brasileiro a melhor chance real de reconstrução após o erro do dia anterior. Dentro da pista, os rádios ainda trouxeram desconforto adicional. Bortoleto relatou que não sabia o que tinha acontecido com sua capacidade de guiar e descreveu uma grande escapada na frenagem de Sainz-Devote. Isso não prova ligação direta com a falha do pit lane, então seria especulação forçar essa conexão. Mas mostra que do cockpit, o domingo também não parecia estável. Mesmo assim ele chegou em P11. E isso abre uma pergunta chata para a Audi. Quanto se perdeu antes mesmo de a corrida começar?
Se o brasileiro saiu dos boxes, pegou tráfego e ainda terminou perto da zona de pontos, o problema inicial não pode ser tratado como rodapé. Foi uma pancada esportiva real num domingo que já tinha nascido difícil. Sobre o sábado, não há como ignorar e Bortoleto também não tentou. O brasileiro tocou a barreira na chicane, quebrou a suspensão dianteira e caiu no Q1. Ele assumiu sem rodeios, disse que errou, reconheceu que tomou risco demais quando o carro parecia ter margem. Em outras declarações, deixou claro que esse tipo de erro até poderia ser compreensível no Q3, quando o piloto está verdadeiramente no limite, mas não tão cedo na sessão. Então não dá para transformar Bortoleto em vítima total do fim de semana. O erro de classificação explica por que ele já largaria mal. A falha pré-largada explica por que ele nem teve a chance de largar mal de um jeito normal. No sábado, o piloto passou do ponto. No domingo, a Audi não entregou o básico. Alain Msenich tentou enquadrar a frustração dizendo que o resultado não refletiu o ritmo mostrado no fim de semana. A fala não parece desculpa para salvar release. A Audi havia parecido melhor nos treinos, o Hülkenberg também mostrou sinais competitivos e o pacote parecia mais vivo do que a tabela final sugere. Só que aí mora o drama. Ter ritmo é uma coisa. Converter em resultado é outra completamente diferente. Ritmo de treino não pontua. Dado de arrancada não pontua. O que pontua é um sábado sem erro, carro pronto na largada, execução sem pane na hora crítica. A Audi teve pedaços bons no fim de semana, mas perdeu a sequência nas duas vezes em que mais precisava mantê-la. Bortoleto não saiu chutando a porta. Pensando já em Barcelona, falou em buscar um fim de semana sem contratempos. Parece frase simples de piloto, mas tem recado claro ali. Ele sabe que existe evolução no pacote e que o carro mostrou sinais reais. Mas também sabe que evolução sem execução vira promessa bonita para comunicado oficial. A Audi saiu de Mônaco com essa ferida aberta. Não foi só a batida do piloto, não foi só a pane do carro, não foi só o tráfego. Foi a soma, erro, conserto, apagão, largada dos boxes, rádio instável e resultado sem ponto. O projeto mostra sinais de vida, mas ainda falta casca de equipe grande que sabe proteger a oportunidade quando ela aparece e não deixa um fim de semana promissor virar uma lista de quase. Se o carro fosse lento o fim de semana inteiro, a conversa morria rápido. Mas não foi esse o cheiro que ficou. A Audi tinha ritmo, dado forte de arrancada, mecânicos que reconstruíram o carro e um piloto tentando salvar algo depois do erro no sábado. Quando a categoria cobrou precisão, a equipe se enrolou. Em Mônaco, se você se enrola uma vez, a pista cobra. Se enrola duas, ela enterra. A pergunta que fica é direta. O zero da Audi em Mônaco nasceu mais do erro de Bortoleto no sábado ou da falha da equipe no domingo? O brasileiro errou quando tinha carro para avançar, mas a Audi apagou justamente quando precisava entregar a ele uma largada normal. Qual desses dois pesa mais para você? Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise real, sem passar pano para ninguém, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Barcelona é o próximo teste, e essa ferida ainda está aberta. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó, que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.